bem, então vamos lá para continuar essa aula, né, na etapa da questão de gerar o solo topográfico no Revit, já com o terreno preparado lá com base no que foi configurado no AutoCAD. Uma coisa que eu sempre recomendo para vocês é sempre ter uma pasta onde vai ficar guardado todos esses materiais em relação ao arquivo de projeto que você vai estar elaborando. Então, por exemplo, sempre deixe numa pastinha guardado o recorte lá em DWG e o arquivo de projeto que você já configurou, como foi ensinado lá nas primeiras aulas, sobre como preparar um arquivo de projeto com base no template, e já fica aqui bonitinho guardado. Por quê? Com base vai fazendo o salvamento, né, deste arquivo, que vai gerar os backups, e aí você sempre tem separado bonitinho, para na hora que você voltar a estudar, fazer o trabalho no seu arquivo, vai estar ali guardado e você não vai estar confundindo com arquivos de backup, ou solto, ou separado em outro lugar. Da mesma forma, serve para o arquivo de DWG, porque quando a gente vai vincular a importação, ele vai ficar aqui e quando você tiver alguma coisa que queira consertar em questão de atualizar uma curva ou colocar alguma informação, você tem como neutralizar lá no Revit e aí abrir aqui no DWG, fazer a alteração que você quiser, salvou e automaticamente quando você ativar lá no Revit, ele vai atualizar os dados que você manipulou ou alterou lá no AutoCAD, beleza? Então vamos para a prática agora de como fazer a importação desse arquivo dentro do Revit. Bem, eu vou abrir aqui o Revit e aí vocês vão perceber que está aqui o nosso arquivo salvo, né? Já estamos aqui numa vista em 3D. Só que aí eu sempre recomendo fazer essa implantação de uma forma no nível em 2D. No caso, vamos abrir o nível 1 aqui, ó, clicando duas vezes. E aí você sempre vai ter o ponto base, né? Onde vai colocar a demarcação de origem de um ponto de partida ali em algum lugar estratégico no seu lote que você vai trabalhar. E aí, pensando nisso, se vocês observarem aqui, ó, eu baixei o PDF, né, do mapa. O nosso terreno é essa área aqui, ó. A partir dessa linha, ele vai todinho descendo aqui para baixo. E aí eu tenho esse cruzamento aqui, ó, entre a via, né, a avenida, que é a parte frontal aqui do lote, e aqui a parte do lago. Então, se eu tenho esse ponto aqui como base, que é o primeiro piquete que eu posso observar de uma forma de 90 graus, eu vou usar ele como ponto de partida para me localizá-lo. É como se ele fosse a minha coordenada geográfica, sabe? Uma latitude e longitude que eu estou marcando aqui. Eu tenho essa base aqui e daqui eu posso iniciar como zero e aí fazer toda a demarcação dele. Então, tendo essa leitura, eu vou pegar lá no Revit, entender que aquela ponta de origem vai estar aqui, e aí essa linha vai descer para cá e essa outra vai vir para cá. Então, sabendo disso, eu já pego essas minhas câmeras aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, que são as minhas vistas de elevações, que é a leste, norte, oeste, sul, enfim, né, norte, sul, leste, oeste, eu já gosto de colocar ela estrategicamente em onde vai circundar, né? Aqui, ó, vai fazer todo o perímetro, onde mais ou menos o meu lote vai estar estrategicamente sendo posto. E aí, uma coisa que é interessante é você colocar uma distância ó, variável, mais ou menos que encaixe o tamanho do lote. Aquele lote ali é mais ou menos de 150 por 80. Então, ó, eu deixei umas distâncias de 200 metros, que aí ele vai caber totalmente aqui, e essas câmerazinhas das vistas de elevações estão estrategicamente próximas aqui, ó, mas fora do perímetro do lote, e vai estar fotografando toda essa região, ok? Então, é uma dica que eu dou para você não ficar tão confuso ou na hora que quiser abrir uma vista dessa e ela não está pegando totalmente a área e tem que corrigir tudo isso. Então, já deixo isso meio esquematizado para poder vir e facilmente já ver na hora de gerar a topografia. Isso aqui vai ser visto quando abrir a vista, beleza? Então, sabendo disso, agora a gente vem aqui, ó, na disciplina de inserir, né, inserção, e nela nós temos as opções de importações, de vínculo, né? E assim, uma dica é, vai importar pelo CAD? É legal essa opção quando você vai fazer uma planta de situação que vai para não uma vista do modelo, mas uma vista de 2D, que a gente vai ver na próxima aula sobre isso. Ela até fica aqui em vista e a gente gera uma vista de desenho, né, que ela é totalmente 2D, ela não é vinculado com o modelo do projeto. Então, isso é legal na hora de fazer mapa de situação
que aí você pode inserir pelo importação CAD. Agora, uma coisa que eu recomendo quando for o modelo mesmo, eu recomendo vir pelo vínculo. Por isso que a gente já salvou naquela pastinha separada para quando quiser editar ou alterar alguma coisa, é só desativar e ativar aqui no vínculo que vai ser atualizado. Então, a gente vem aqui, ó, vínculo de CAD, vai lá na pasta que está na área de trabalho, né, que é a área de trabalho, e na pasta de projetos. E aqui está o nosso recorte. Cliquei ele, uma coisa que eu sempre recomendo, nunca clique duas vezes, já abre direto, isso não é legal. Primeiro, só clica uma vez no arquivo, em DWG, e vem aqui ver essas informações aqui ó, e configure. Por exemplo, nós vamos deixar todas essas linhas coloridas em ativa, a gente vai preservar. Agora, quando a gente for fazer a parte do mapa de situação, a gente vai botar em preto e branco, mas por enquanto a gente vai só preservar as cores. Camadas a gente deixar em todos. E as unidades de importação. Aqui é um negócio. Ó, você vai ter, quando você abre pela primeira vez, vai estar em autodetectar. Então, você vem aqui, clica nessa opção e clica em metro, porque aí vai compatibilizar conforme você configurou lá em DWG. E aqui, ó, no posicionamento, eu sempre recomendo você escolher manual origem, porque aí você vai pegar a origem e colocar com base onde você quer estrategicamente colocar. Né? Porque a gente já tem aqui noção onde vai ser a localização, então a gente já vem aqui, ó, manual origem, e a vista pode ser no nível que a gente está em aberto mesmo, nível 1, ok? Ele já automaticamente já seleciona porque você abriu aqui a vista. Beleza, feito isso, agora eu vou dar um abrir. Quando eu abro, ele vai carregar o arquivo. Às vezes você não está vendo nada, mas se você dá sem clicar em nada e girar, mover o seu mouse, você percebe, ó, e dá -1 rolando aqui no scroll, você vai perceber que ó, o terreno está lá em cima. Então você pode ver mais ou menos próximo aqui, ó. Clica em qualquer lugar, pam, pronto, fixa, né, o arquivo. E aí aqui, ó, você lembra que vai estar posicionando o seu arquivo de lote, aliás, a posição da região do lote aqui no ponto base. Então, você vem aqui mais ou menos na posição onde está o seu lote, dê um zoom em cima dele, e aí clica no arquivo que foi importado aqui dentro do Revit, e você vem agora e tecla nos comandos, na tecla né, MV, que aí você vai acionar a ferramenta de mover, essa daqui. Ó. Aí você clica neste pontinho aqui, ó, que nós escolhemos como ponto de origem, né, onde vai ser a demarcação inicial do lote, e posiciona ele aqui ó, no ponto base, onde está essa bolinha rosa. Clicou, pronto, posicionou. E aí, automaticamente, ó, você percebe que as câmerazinhas ó, do sul, do leste, do norte, do oeste, elas estão posicionando estrategicamente, ó, circundando aqui toda a posição do seu lote. Pronto, feito isso, agora você tem que entender o seguinte, quando você importou esse arquivo do DWG, ele veio com o norte, a posição do loteamento está com o norte verdadeiro. Porém, o nosso arquivo aqui, onde está situada essa vista no Revit, se vocês observarem aqui, ó, ele está na orientação de norte de projeto, enquanto o desenho está no norte verdadeiro. Então, a gente tem que responder essa informação de forma correta. Então, ela está numa vista que está dizendo que está em norte de projeto, sendo que a posição está em norte o norte magnético, né, o norte verdadeiro. Então, como é que eu corrijo isso? Eu venho aqui mais ou menos no meu ponto origem, né, no ponto base, e vocês percebem que essa linha frontal aqui, ó, que limita entre a via e o lote, ela é bem reta. Né? Você pode escolher a posição mais reta possível. Então, escolhendo essa linha aqui como linha horizontal, onde eu quero deixar o que está inclinado mais para cima, deixando reto em posição de norte de projeto, né, para criar o ângulo 90 graus, eu vou criar uma linha imaginária aqui, ó, que é em arquitetura, linha de modelo, clico nessa opção aqui, e vou clicar aqui ó, no ponto base, cliquei em outro lado, e dou um ESC aqui para poder sair do comando. E agora, ESC duas vezes, para sair da ferramenta de desenho da linha. Pronto. Feito isso, eu vou clicar aqui ó, nessa parte, ou você vem aqui ó, né, na cota alinhada, ou dá um DI, e aí escolhe a opção aqui ó, de cota angular. Por quê? Eu vou clicar na linha que eu criei com a linha frontal do lote, e aí você vai descobrir o ângulo ó, que tem daqui até aqui, que são 11,72, né? 11 graus, ponto 72. Sabendo desta informação de 11,72,
eu vou simplesmente... Eu já gravei aqui na mente mesmo, que é 1172, vou só deletar. E agora eu vou selecionar o arquivo, né, da importação aqui, que está vinculado do CAD. E agora eu vou clicar na opção rotacionar, ou então dar um RO, né? Ao clicar na ferramenta de rotacionar, você clica aqui para localizar primeiro o ponto de origem que vai rotacionar. Então, eu vou clicar em local, e aí agora eu escolho o local que é o ponto base, pronto. Deu a origem aqui, ó, se vocês observar, já está o rotacionar selecionado, e agora eu vou clicar desta linha aqui frontal do lote e puxar ela para cá. Então, o primeiro clique vai ser na linha frontal do lote e girar até aqui, ó, nessa linha que eu criei, que está 11 graus e 72. Cliquei e aí ele girou em sentido de, ó, em ficar em posição com a linha aqui de divisa em relação à linha frontal, um ângulo perfeito de 90 graus. Né? Se eu clicar aqui, ó, clicando daqui para cá, eu tenho 90 graus certinho. Então, aqui agora, o que eu acabei de fazer? Eu vou até clicar naquela linha verde, ó, e deletar ela, que eu não preciso mais. E aí eu posicionei o meu terreno de forma em norte de projeto, ou seja, ó, toda a fachada frontal desse lote, ele está em sentido norte do projeto. Agora, como eu vou configurar e voltar essa informação do desenho para o norte verdadeiro? Bem, depois que eu fiz isso, agora eu venho aqui, ó, em gerenciar, e aqui no gerenciar, temos essa informação aqui, ó, de posição. Quando eu clico na setinha, eu venho aqui, ó, rotacionar o norte verdadeiro. Agora sim eu vou botar a informação correta. Eu clico nesta opção. Ah, antes disso, ele me informou que eu esqueci antes de eu clicar para posicionar no norte, eu tenho que já dar o comando na vista, nível 1, que a orientação vai ser para o norte verdadeiro. Então, eu já mudo aqui, ó, norte verdadeiro. Pronto. E agora sim eu venho e clico rotacionar o norte verdadeiro. Pronto. Ó, ele já habilita. E aí, se vocês observarem, ele já escolhe o ponto base como referência, tá vendo? Então, tendo ele já posicionado, agora eu clico na linha frontal do lote, que foi onde eu localizei, clico uma vez e vou para baixo. E quando eu direciono o mouse para baixo, ó, tá vendo que o ângulo vai formando? Eu vou digitar aquele ângulo que eu posicionei de forma anti-horária, né? Que agora é sentido horário. Eu vou botar 11,72 graus e dou um Enter. Pronto. E automaticamente a posição de norte verdadeiro volta como foi feito antes lá no CAD. Beleza? Pronto, feita essa informação, o Revit já está reconhecendo o que é o norte verdadeiro e o que é o norte de projeto. Quando eu voltar para o norte de projeto, olha o que vai acontecer. O desenho ele muda a posição em sentido de projeto e quando eu voltar em norte verdadeiro, ele posiciona para o sentido de norte do norte magnético, né? O norte real da localização. Pronto, fez isso, você já está praticamente com o arquivo vinculado, já posicionado. E uma última informação que eu vou dar aqui para você é que aqui, ó, na posição geográfica, ó, em gerenciar posição geográfica, você já pode coordenar esse ponto base no local correto. Eu clico nesse mapinha e aí muitas vezes quando você abre um Revit, ele vai estar assim, ó, diminui Revit, você clica nessa opção aqui, ó, de baixo onde aparece uma seta em duplo sentido, clica, arrasta, e aí você estica mais a imagem do satélite. E aí, quando você girar, você está vendo aqui, ó, essa casinha vermelha. Se eu vou enrolar o scroll aqui para baixo para diminuir o zoom, e ele está em Brasília. A nossa cidade está aqui em cima, né, ó, em Palmas. Eu cliquei com o clique direito, segurei para mover. E agora eu vou clicar em cima da casinha, arrastar aqui para o nome Palmas. Pronto. Soltei. Quando eu soltei, ó, agora eu dou um zoom em cima da cidade. Feito isso, eu vou puxar a casinha mais para cima, porque a região norte é um pouquinho mais para cima aqui, ó, que aqui está a ponte. Tem o Luzimangues, a ponte de Palmas. Vou dar um zoom mais no centro. E a casinha está muito aqui em cima, então você já puxa aqui na região onde é o nosso lote. Dá mais um zoom. E o nosso lote está mais ou menos nessa região aqui, ó. Se você observar, ó, volta lá no desenho, tá vendo aquela parte aqui, ó, da via fazendo a curva? E aí ela está posicionada nesses dois lotes de HM, ó, que é esses dois últimos aqui. Então, a posição é aqui mais ou menos. Então, você volta lá, que é esses dois lotes aqui. Eu pego a minha casinha e já jogo
praticamente bem próximo, onde está o lote, que é essa região aqui. Pronto, se vocês observarem, ele dá uma coordenada geográfica aqui, ó, de latitude e longitude. Pronto, deu um OK aqui. E aí o Revit ele já reconhece a localização real desse ponto, porque quando a gente for fazer tanto a topografia quanto o estudo solar em relação a esse terreno, aliás, a orientação solar que vai ser pertinente nessa informação vai estar localizada no local correto, lá em Palmas, Brasil, buscando a latitude e longitude certinha. Então, você já meio que preparou o arquivo. É isso na aula de hoje, de agora, e depois na próxima aula nós vamos agora aprender como fazer a base dessa situação com essas linhas topográficas em se tornar uma massa de terreno, seja o sólido topográfico, ok? É isso, até a próxima aula.